Através de uma vida de santificação e pureza, o crente separa-se das paixões mundanas, dedicando sacrificialmente ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saudo a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos numa série de mensagens e hoje eu quero falar um pouco sobre a santificação. Sabe, a exortação à santificação. E o texto escolhido, amado ouvinte, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, do verso 14 ao 18. E também, capítulo 7, do verso 1 ao 8 e o verso 10. Vamos passar a ler. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora lá em Coríntios, 2 Coríntios 7, fala no verso 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristado para o arrependimento. Pois fosse contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Louvado seja Deus. Que palavra forte, meu querido. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de Tito, sabe, antes da ida de Tito a Coríntio, os crentes daquela localidade estavam irredutíveis quanto à rejeição a Paulo. Sabe, meu querido, o apóstolo, ele havia escrito uma carta pesada, uma carta grave, censurando a atitude dos coríntios, por se deixarem influenciar por grupos de rebelde. Olha que coisa séria. Sabe, porém, Paulo, ao escrever a segunda carta, além de defender o seu ministério perante aquela igreja, Paulo regozija-se por ter havido arrependimento da parte daqueles cristãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu zelo com a vida de santidade não foi omitido nesta nova missiva, meu querido ouvinte. Ele, mais uma vez, apela à comunhão dos crentes em Cristo Jesus, e reincentiva-os a viver em santificação, rejeitando todo o envolvimento com as coisas imundas. Sabe, Paulo apela ao sentimento fraterno dos coríntios. Você vê isso lá no verso 11. Sabe, meu querido ouvinte, Paulo, ele sabia ser terno quando se fazia necessário, e especialmente depois do desgaste causado pela primeira carta. Ele interrompe a sua defesa apostólica, apelando com veemência. Olhe, o fato mútuo de que ser nutrido entre um pai e o seu filho
Vimos isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 15. A expressão, meu querido ouvinte, sabe, é empregada pelo apóstolo no versículo 11, onde fala: nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Detonam os seus atos e palavras, são a expressão verdadeira do seu sentimento. Sabe, meu querido, e isso, entretanto, não significa que ele arrefeceria a sua postura para com os falsos mestres. Paulo, ele dá exemplo de reconciliação. Sabe, após ele ter expressado o seu desejo de reatar os laços, aqueles laços estreitos que haviam entre ele e os coríntios, Paulo, que já havia exposto as motivações de seu ministério, expressava que fosse compreendido e amado fraternalmente em Cristo. Ele declara que o seu coração tem sido alargado para amar a todos os crentes e que eles e seus companheiros não têm limites nem restrições para amar a todos. Paulo demonstra, sabe, o seu afeto e espera ser correspondido. Você vê isso lá no versículo 12 e 13. Paulo, ele percebeu que o afeto dos coríntios era limitado. Não havia espaço para que eles verdadeiramente amassem seus ministros. No versículo 13, ele dá ênfase ao verbo dilatar, o mesmo que alargar. E ao utilizar desse imperativo, Paulo insiste com os coríntios de que, de igual forma, dilatem, alarguem os seus corações, a fim de que recebam um amor que estava no coração do apóstolo. E dessa forma, Paulo visava acabar com os pensamentos negativos a seu respeito. Você está entendendo, meu querido? Paulo, ele exorta os coríntios a uma vida santificada. Se você meditar direitinho no capítulo 6, do verso 14, sabe? E também, deixa eu dizer uma coisa para você, uma abrupta interrupção à exortação. Paulo, ele expressando o seu sentimento de afeto e amor pelos coríntios, ele fala que era preciso corrigir alguns problemas de ordem espiritual. Assim, ele interrompe o assunto discutindo anteriormente e assume, sabe, um tom mais grave na discussão. Ele fala sobre o perigo que ameaça a fé, o perigo do jugo desigual. Ele usa uma linguagem objetiva para falar de uma relação que não podia existir na vida de um crente. Tal relação é denominada de jugo desigual, que é uma alusão à proibição. É uma proibição veterotestamentária, meu querido, de salvar a terra com dois animais diferentes, sendo um mais forte do que o outro. Medite lá em Deuteronômio 22, no verso 10. Isso para mostrar que deve haver uma separação entre luz e trevas, justiça e iniquidade, templo de Deus e templo dos ídolos. Isso é muito forte, meu amado ouvinte. Assim como a água e o óleo não se misturam, a comunhão dos santos com os infiéis equivale a um jugo desigual. Você está me entendendo? No versículo 16, ele declara que não há consenso entre Deus e os ídolos. Pois se cada crente é templo do Deus vivo, não pode haver em seu interior imundície que profane a vida cristã. Sabe, é incrível, mas a grande lição que Paulo quer, meu querido, a grande lição que Paulo quer que os coríntios aprendam
é que a cultura do mundo exterior, extremamente pagã, não deve interferir na vida dos cristãos. Cuidado! Assim devemos abster-nos de todo tipo de relacionamento que nos leve a transgredir a nossa fé. Ante o paganismo, meu querido, evitemos, pois, relacionamentos pessoais, matrimoniais e outros que nos induzam a abandonar a fé e a pureza da nossa vida espiritual. Tenha muito cuidado. Você pode até estar se questionando qual que é o correto relacionamento do cristão. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado ouvinte. O apelo de Paulo para o crente é não se colocar sob jugo desigual com incrédulos. Viu? Não é incentivar a discriminação social, isso não. Numa sociedade, as circunstâncias levam-nos a comunicar-nos com os mais variados tipos de pessoa. Todavia, não devemos praticar jamais as obras dos ímpios. Você está entendendo, meu querido ouvinte? Pois os ímpios são inimigos da fé. As ações do crente devem influenciar as pessoas lá fora e não o contrário. Não se deixe ser influenciado. Cuidado. Nós temos que ter cuidado, querido. A pureza moral e espiritual no trato com os descrentes. Sabe? Evite contaminação da carne e o espírito. Depois você medita lá em 2 Coríntios 7, no verso 1. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo, ele reitera o seu amor para com os coríntios. Você vê isso no versículo 2 e no 4. Como nós já falamos lá no capítulo 6, no verso do 1 ao 3, Paulo ele não perdera o afeto pelos coríntios, uma vez que a sua consciência e a de seus companheiros estavam limpas, pois não havia defraudado a ninguém ou prejudicado a qualquer irmão em Cristo. Mais uma vez, ele recomenda aos crentes que abram o coração. Você vê no capítulo 7, no verso 2. Sabe, meu querido, ele tinha razão para escrever desse modo e com ousadia, por causa das boas notícias que obteve da igreja através de Tito, o seu companheiro. Paulo alegra-se com as notícias trazidas por Tito. Sabe, a diversidade de assuntos tratados naquela carta evidencia que ela não foi escrita de uma só vez, mas em várias etapas. Paulo havia viajado de Éfeso para Troade e depois foi para Macedônia e em seguida para Ilírico, atuais Albânia e Lugoslávia. E na Lugoslávia, você vê isso lá em Romanos, no capítulo 15, no verso 19. Sabe, meu querido, durante essas viagens ele ia escrevendo as suas cartas. A exemplo dessa segunda aos Coríntios, foi em uma dessas viagens, quando estava na Macedônia, que Tito veio ao seu encontro. Você vê isso no versículo 6. O jovem pastor era portador de boas notícias. O amor demonstrado pelos coríntios ao receberem Tito com carinho, sabe, hospitalidade, era a principal delas. O jovem pastor trouxe informações da mudança de atitude dos coríntios para com o apóstolo. E por isso Paulo louva a mudança de coração daquele povo, que soube reconhecer-lhe o zelo pela igreja. Sabe, meu querido, e mesmo enfrentando a sua própria reprovação apostólica, manifesta nos atos rebeldes praticados pelos opositores de seu ministério,
Paulo, ele se sentia consolado porque, ao reprovar tais atitudes, produziria um arrependimento e bem-estar em todos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tristeza provocada pela repreensão paulina gerou arrependimento e conserto. Você vê isso no versículo 10 ao 12. Se antes as palavras tristeza, entristecer, estiveram nos lábios e pena do apóstolo, agora nos versículos 13 e 16, consolar e encorajar são os novos termos que passam a constar no vocábulo da carta. E tais verbos, meus queridos, revelam um sentimento mútuo que passou a dominar no coração de Paulo e da igreja de Coríntios. Você está entendendo, querido? Apesar de a relação entre Paulo e a igreja de Coríntios ter sido estremecida, a incerteza da fé e a paciência do apóstolo contribuíram para que houvesse uma restauração entre ambos. Assim, após, meu querido ouvinte, a operação do Espírito Santo na vida da igreja, Paulo pode então dizer: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Você vê isso no versículo 16. Toda correção, meu amado ouvinte, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Isso é muito forte. Hebreus 12, versículo 11. Louvado seja Deus. Tenha um maravilhoso dia na presença do Altíssimo. Que o Senhor continue te direcionando, guardando, protegendo e te livrando de todo mal. Paz do Senhor Jesus a todos.